Fala pessoal, eu sou o Jet Chaves. No vídeo de hoje vamos ver como fazer a atualização de um cluster Kubernetes da versão 1.25 para 1.26 utilizando o kubeadm. Bora pro computador. Vamos a alguns detalhes aqui antes de iniciar a atualização do nosso cluster. O que acontece? Toda essa documentação aqui que eu estou utilizando no Git, eu peguei como base a documentação oficial do site do Kubernetes. Então a gente vai seguir aqui que está numa forma mais simples e mais direta. Qual é a ordem para a gente fazer a atualização? Primeiro a gente vai fazer a atualização do control plane. Se tiver uma máquina só, beleza, faz somente nessa. Se for um cluster com alta disponibilidade, a gente faz em todos os nós do control plane. Só que a gente vai fazer da seguinte forma. A gente pega um dos nós, na documentação fala que é o nó primário do control plane, a gente vai fazer primeiro nele. Fez primeiro nesse nó, a gente faz nos outros, finalizamos o control plane, a gente vai para os workers, fazendo sempre um de cada vez para não gerar indisponibilidade no ambiente. Nessa documentação aqui, a gente vai ver como fazer a atualização da versão 1.25 para 1.26. A gente não consegue pular da 25 para 27, por exemplo. Se vamos supor, a gente quer chegar até a versão 30, a gente está na 1.25, a gente vai ter que fazer a 1.25 para 1.26. Da 26 para 27, da 27 até chegar na 30. Um por vez, não tem como sair pulando. Tem que ser feito dessa forma. Sempre ter muito cuidado antes de fazer qualquer coisa, por mais que ele não mexa nos workloads, mas pode acontecer, é uma atualização. A gente pode quebrar o sistema operacional, a gente pode quebrar o cluster, a gente pode quebrar várias coisas. Então, se for virtualizado, salvar um snapshot, fazer backup daqueles seus dados que não podem ser perdidos. E tendo isso em mente, a gente vai seguir aqui. Todos os links e comandos vão estar na descrição do vídeo. Então, bora ver aqui, seguir o passo a passo. Uma coisa que aconteceu, mudar o repositório dos arquivos. No vídeo que eu fiz mostrando como criar o cluster, a gente utilizava um repositório antigo. Então, no mesmo repositório, a gente conseguia achar, vamos supor, a 1.25, a 26 e a 27. Um exemplo. Fizeram de uma forma que a gente tem que definir no repositório a versão que vai ser utilizada. Então a gente vai estar indo da versão 1.25 para 26. Então a gente tem que configurar o nosso repositório para a versão que a gente deseja ir. Então, como a gente está na 25, nós vamos fazer uma configuração indo para 26. E o que acontece com o repositório antigo? Não existem mais pacotes lá, então eu não consigo utilizar nem se eu quiser o repositório antigo. Eles removeram todos os pacotes daquele repositório. Então a gente vai fazer aqui, a primeira coisa, a gente vai ajeitar a questão dos repositórios. Vou acessar aqui e mostrar meu cluster. Aqui a gente está vendo, né? Eu estou conectado aqui no kubeconfig, no meu ambiente de laboratório. A gente vai utilizar aqui um kubectl get nodes. Vamos pegar os nodes. A gente pode ver que eu tenho um cluster aqui com alta disponibilidade, né? Eu tenho 3 control plane, 3 workers, todo mundo está ready. E a gente vê que a versão que a gente está utilizando é a 1.25.5. Eu vou conectar nesse cara aqui. Se você não souber o IP, a gente consegue pegar aqui de forma fácil. A gente coloca aqui um all wide. Wide não, né? Wide. A gente consegue ver o IP desse nó. Eu vou começar por ele como sendo o nó primário. Então a gente vai fazer uma conexão aqui, esse 192.168.1.101. Vou mudar aqui, vamos fazer o acesso primeiro nele e tudo vai começar por esse cara aqui. Dele a gente parte para os outros. Vou rodar um sudo aqui para ficar mais fácil a execução dos comandos. Primeiro que a gente vai fazer o ajuste no repositório. Vou copiar aqui, a gente vai dar uma olhada antes de mexer. Aqui no cat, /etc, repo-d, kubernetes. Esse aqui é o antigo, o que eu falei que foi descontinuado. Se eu tentar puxar qualquer coisa que não vai funcionar, ele vai reclamar que não tem nem sequer mais chave, esse tipo de coisa. Então vou rodar aquele comando, limpar aqui a tela, rodar o comando que eu copiei. Esse comando nada mais faz que substituir o conteúdo desse kubernetes.repo aqui, né, desse destino, colocando a nova versão. Como eu disse, a gente está indo da 1.25 para 1.26. Então a gente tem que configurar o repositório para a versão de destino que a gente quer ir. Então estou colocando aqui a 1.26. Se você já estiver na 26, você vai para 27. E outra coisa, nesses novos repositórios, ele começa a oferecer ali as versões a partir da 1.24. Se você precisar de uma versão mais antiga do que essa, a 1.23 por exemplo, você não vai achar nos repositórios desses novos. Você vai ter que ir lá e baixar os arquivos na mão. Não vai ter nada no repositório. O repositório novo, eles organizaram da 1.24 em diante. Então vamos limpar aqui, vamos dar um cat aqui só para verificar. A gente fez a configuração, eu estou usando aqui um Rock Linux. Então se você for usar
um Debian ou um Ubuntu, algo do tipo, lá na documentação está explicando como você faz a configuração. Como sempre, a gente tem a configuração aqui do exclude. Para quê? A gente vai fazer a atualização excluindo o kubelet, o kubeadm, o kubectl e outros dois ali que eles acrescentaram na documentação. Essa exclusão é o seguinte: você pode atualizar seu sistema operacional sem preocupação, e esses arquivos aqui não serão atualizados. Porque vamos supor, eu estou na 1.25 nesse cluster. Um exemplo aqui. Para novamente a tela, eu estou aqui, 1.25.5. Certamente já tem alguma versão mais na frente, 1.25.6, um exemplo. Se eu não colocar o exclude e ele for para dar 1.25.5 para 1.25.6, nosso cluster quebra. Entendeu? Então, por isso que tem aquele exclude. Se ele atualizar, por mais que seja uma versão menorzinha ali, que é a terceira parte, o cluster quebra. Ele não quebra somente no da 1.25 para 1.26. Ele vai quebrar, inclusive, dentro da própria versão. Só que um minoritário ali, atualizando, ele quebra também. Então, sempre se atentar, quando for criar o repositório, esse exclude aqui tem que estar. Não pode ficar sem. Então, vamos voltar aqui e ver o que eu preciso fazer. A gente vai determinar para qual versão a gente vai atualizar. Então, a gente vai ver, porque mesmo dentro da 1.26, tem vários assim, 1.26.5, 1.26.6, um exemplo. Já que a gente está indo, a gente vai, naquele momento, a versão mais atual dele. E, se quiser aproveitar, já é uma janela, provavelmente, que você está fazendo manutenção, atualiza todo o sistema operacional. Não vou fazer aqui porque vai demorar. A gente vai copiar aqui, vai listar todas as versões do kubeadm, e desabilitando aquele exclude. Então, a gente passa esse disable excludes aqui, o nome do repositório. A gente vai executar, vamos ver qual é a versão 1.26 mais recente. Os nossos azuis aqui são a nossa arquitetura x86-64, 64 bits. O mais novo aqui na 1.26, igual eu falei, como agora é por versão, ele não vai trazer 25, 27 nem nada, vai trazer só o que for dentro da 1.26. Isso é até interessante. Então a gente vai fazer a instalação dessa versão aqui. Já é a última, né? Como é a última, eu não vou me preocupar, não preciso passar. Mas se eu quisesse fazer uma versão mais antiga, eu teria que passar aqui na hora da instalação, dizendo que eu quero instalar o kubeadm na versão 1.26.9. E todos os demais precisam estar nessa versão. Vamos deixar essa tela aqui e vamos ver o que diz ali a documentação. Aí ele fala para a gente decidir, aí a gente vai fazer a atualização agora do control plane. Essa máquina ele fala que precisa ter o etc kubernetes admin, que é a configuração do kubeconfig, né, para ele conseguir se conectar no cluster. Aí vamos aqui para o control plane primário, a gente vai para a versão aqui que a gente vai fazer a instalação. Vamos ver como é que mudou, porque deve ter mudado alguma coisa. Esses comandos aqui são parecidos, mas vamos colar aqui. Copiei pelo jeito, clicar aqui novamente, limpar, agora ele colou. Vou alterar aqui o kubeadm, vou colocar a versão que eu quero. Como eu quero a versão mais atual, então eu tenho que colocar aqui, ainda está diferente um pouco. Vamos deixar assim, vamos ver se vai dar certo. Ou se eu preciso colocar aqui a arquitetura. Colo aqui, vamos ver se vai fazer a atualização dessa forma. Na atualizar, a gente vai descobrindo junto aqui como fazer. Reconheceu nossa arquitetura e está fazendo a instalação da versão mais nova do kubeadm. A gente vai atualizar primeiro o kubeadm. Nesse passo aqui não precisa drenar nó nem nada. Fizemos a atualização. Vamos aqui fazer a verificação se realmente foi para essa versão. A gente roda esse comando aqui, o kubeadm version, e eu quero uma versão curta. Então esse "-o short aqui já traz. Então a gente foi, versão 1.26.15. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa verificar o plano de atualização. Por enquanto não vai atualizar nada, vai só checar para a gente. Vamos ver se ele vai dar certo. Outro detalhe que é interessante comentar é o seguinte. Como a gente está fazendo a atualização da versão 1.25 para 1.26, utilizando o kubeadm, o certificado é atualizado de forma automática. Se você não quer atualizar o certificado, você tem que olhar a documentação, existe um parâmetro que você passa dizendo que a atualização automática do certificado é para ser desconsiderada. Ele rodou aqui a checagem, né? O que ele fala aqui? Ele fala que nossa versão corrente é 1.25 e o nosso alvo é 1.26.15. E os componentes que ele vai atualizar são esses. Aqui é o kubesystem, né, a API, onde a gente se conecta quando utiliza o kubectl, a gente vem nesse cara aqui. Aí tem o Control Manager, Schedule, Prox, Core DNS e o etcd. Nosso etcd está rodando ali dentro. Ele mostra qual é a versão atual e para onde ele vai. Então, ele fala aqui, para a gente aplicar esse plano aqui, a gente pode rodar esse comando. Ele já dá o comando para a gente. Outra coisa que ele fala aqui é a questão de
de API. Existem mudanças nas APIs, que é outra coisa que a gente pode quebrar. Na atualização, a gente pode quebrar o próprio cluster e a gente pode quebrar alguma aplicação que utiliza uma forma de API antiga e foi descontinuada naquela parte mais nova, na atualização. Eu vou trazer já uma tela mostrando essas informações de API. Vou rodar primeiro aqui um kubeadm, upgrade, apply e a informação. Aqui está dizendo a mesma coisa, só que tem um X, né? O X a gente tem que substituir pela versão. Mas a gente pode copiar, como eu falei, do próprio comando de planejamento, ele já traz para a gente como rodar o comando certinho, com base no nosso kubeadm. Então a gente vai dar um kubeadm, upgrade, apply, na versão 1.25.26.15. Vamos rodar aqui, vamos ver se vai dar certo. Aguardar, deve demorar um pouco. Aí está perguntando aqui, falando que o cluster está na versão 1.25, a gente vai atualizar para a versão 1.26 se a gente realmente quer prosseguir. Uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas aqui a gente vê que tem um Y minúsculo e um N maiúsculo. Isso não quer dizer que a gente tem que digitar o Y minúsculo ou maiúsculo. Quer dizer que quem está em maiúsculo é a opção padrão. Se eu desse somente um Enter aqui, a padrão seria um não. Mas como eu quero um sim, eu coloco só um Y. Se o Y fosse o maiúsculo, bastava eu dar um Enter aqui e ele seria selecionado. Só curiosidade. Enquanto ele faz aqui, ele vai fazer o download das imagens mais novas para substituir dentro do containerd. Esse tipo de coisa. Eu vou mudar de tela aqui e a gente dá uma olhada na parte da API que eu comentei. A gente vier aqui no final da documentação, a gente vai ver que tem um link aqui, ó, sobre depreciação de API na versão 1.26. Vou abrir aqui, e aqui na 1.26 ele faz. Aqui tem várias versões, tem 1.25, tem tudo. E a gente vai ver, ele tem várias coisas, vamos ver aqui, ó. Aí ele fala que na parte de horizontal pod outscale, que é para crescer nos negócios, ele fala que foi depreciada, então não é suportado mais. Antigamente era utilizado um outscale na API, outscale V2 beta 2, e agora com a migração ele utiliza um outscale só V2, não é mais beta 2. Então se você tem um outscale configurado utilizando essa versão aqui, provavelmente ele vai quebrar. Você tem que ir lá fazer a substituição, é por isso que tem que verificar antes de atualizar essa questão da documentação, o que tem de mudança. Outra coisa que tem aqui, no penúltimo aqui, fora a parte de API, aí tem todas as mudanças aqui correlacionadas. O que foi depreciado, o que foi removido, o que foi adicionado. Aí aqui você pode dar uma olhada e ver. Como eu falei, qualquer atualização a gente sempre vai correr o risco de quebrar o cluster e quebrar alguma aplicação que está rodando. Então vamos voltar, subir aqui novamente, voltar para onde a gente estava. Está na parte de aplicar. Vou deixar marcado aqui. Vamos voltar para cá. Aí o que ele está fazendo aqui? Ele baixou as novas imagens. A gente estava com as imagens antigas. Ele está baixando as imagens que são correlacionadas a essa versão nova, né? A 1.26. Da API, do schedule, de todo mundo. Vamos aguardar um pouco aqui até finalizar. Deve levar um tempinho. Ele está evoluindo aqui. Falou que o etcd foi atualizado com sucesso. Está fazendo a atualização de certificado aqui, ó. E a partir de atualização de certificado, ó. Renovando o certificado da API, então está renovando o certificado de tudo. Agora ele está continuando, vamos guardar aqui para ver se ele finaliza tudo. Finalizou o plano aqui, atualização, o apply. Ele deu aqui sucesso, ó, seu cluster foi atualizado para a versão 1.26, aproveite. Agora a gente tem que fazer outras coisas, vamos dar uma olhada aqui. Aí ele fala aqui que deu sucesso, né? O que a gente espera mais ou menos que aconteça. Aí o que é o próximo passo? Isso a gente precisa fazer somente em um nó. Atualizar um plugin do CNI, né? Que é o Container Network Interface. No caso aqui que a gente está utilizando o Flannel. Se você utiliza outro, você tem que ler a documentação, ver como é que faz. Ou se preferir, nem precisa atualizar. Nesse aqui eu vou aproveitar e vou fazer uma atualização. Como ele foi configurado com o daemon 7, quer dizer que ele roda um pod em cada nó do cluster. Então eu vou fazer a atualização somente em um, e essa atualização é replicada para os demais. Não preciso fazer essa atualização do CNI em todos os nós. O que a gente tem que ver e se atentar? Primeira coisa, quando a gente configurou esse cluster, a gente não subiu a configuração de network padrão, o cluster CIDR, né, dos pods. Que o padrão é a 10.244, a gente configurou um 7.2 alguma coisa, não lembro direito qual foi. Então, quando a gente vai fazer a atualização do Flannel, não sei como é que funciona em outros plugins, mas no Flannel, quando a gente baixa lá o YAML dele, o manifesto, a
A gente tem que entrar dentro desse manifesto e fazer a alteração, porque ele está lá configurado como se fosse a rede 10.244. Não é nosso caso. Se sua rede dos pods for 10.244, beleza, vai ser simples. Mas vamos olhar aqui com uma rede customizada. Primeira coisa, a gente vai verificar qual é a versão que está rodando do Flannel. A gente vai copiar esse comando aqui, a gente vai vir para outra tela, onde a gente tem um kubeadm melhorzinho. Então a gente vai dar um kubectl, vamos dar um describe no kubeflannel. Vamos ver qual imagem que ele está rodando. Está rodando, a gente pode ver aqui, ó, docker-id, flannel, cni plugin 140. Ótimo. O que a gente precisa rodar mais? A gente precisa verificar acessando esse git dele aqui, do Flannel. Vamos ver qual é o último release que eles têm. Está na 1.4.0 e a versão mais nova deles é diferente aqui a nomenclatura. Então eu olhei a parte errada. Vamos voltar novamente. Então a gente está aqui na 0.24.4 e a versão mais atual é a 0.25.2. Então a gente tem atualização. Se fossem iguais, não há nada a ser feito. A gente dava continuidade. Vamos atualizar aqui. Vamos voltar aqui. O que eu preciso fazer? A gente precisa agora descobrir a rede. Como eu falei, pode ser que esteja a rede padrão ou você customizou a rede. Na dúvida, a gente precisa olhar. Então, eu vou rodar esse outro comando aqui para a gente verificar qual foi a rede. Esse comando traz para a gente. Então, a gente vê que a rede criada aqui no pod é 172.20.00/16. Existe um outro comando também que a gente pode rodar, que é esse aqui, vai trazer a mesma coisa para a gente. Esse aqui, ele pega o config map, esse aqui de cima. Ele vai pegar a informação do próprio cluster, como foi configurado, e aqui é um config map do kubeflannel. Então, a gente vê que as redes são iguais, 172.20.00/16. A gente tem que usar essa mesma rede. Vou copiar aqui, vai adiantar que eu vou ter que colar outra coisa. A gente vai baixar agora o manifesto. Isso daqui eu vou executar daqui mesmo. Então, com esse comando aqui, eu consigo fazer o download da última versão. Então, eu vou baixar aquela versão 1.25.0.25.2. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer a alteração da rede. Então, eu vou rodar esse comando novamente e pegar aqui o endereço IP da rede. Se a gente não fizer isso, vai dar problema, porque ele vai alterar a rede e vai começar tudo parar de funcionar. Então, muito cuidado nessa parte. Vamos editar o arquivo que a gente acabou de baixar. A gente baixou esse arquivo aqui, um manifesto do Flannel, e a gente vai atrás do 10.244. A gente vai substituir isso aqui pela rede que a gente está configurada no cluster. Então, a gente vai vir aqui, 172.20.00/16. Vou sair e salvar. Vamos ver qual é o próximo passo. Aí a gente fala para editar, buscar aqui, colocar, e a gente vai aplicar. Então ele vai fazer a atualização e vai atualizar o nosso CNI. E a gente pode ver aqui, ó, namespace não teve nenhuma atualização, só que aqui já na Holybyte aqui ele já fez, no cluster Holy, na Holybyte ele não fez nenhuma mudança. Aqui também não, no config map ele teve mudança e no daemon set também ele teve mudança. Então com isso a gente finaliza a parte de atualização do CNI. E a gente vai fazer a configuração agora nos demais nós do control plane. A gente não vai mexer em work ainda. Vamos verificar aqui, vamos voltar. A gente fez aqui no control plane 1, eu vou sair e vou acessar o meu control plane 2. Vamos fazer aqui a atualização. A partir daqui, aquela configuração do apply é só para o primeiro nó. Então, vamos dar um sudo aqui. O que ele fala para a gente ver? Fazer a atualização aqui. Só que eu estou utilizando aquele repositório antigo. Então, vou voltar aqui um pouquinho na parte do repositório e vou fazer a instalação do repositório atual indo para 1.26. Beleza. Então, vamos voltar. Demais control plane. O que eu vou fazer? Fazer a instalação. O que eu tenho que fazer primeiro? Procurar. O que eu vou fazer? Eu quero instalar a última versão do kubeadm. Eu mostrei ali, se você... Essa parte aqui que a gente coloca 1.26 ponto alguma coisa, a gente faz isso se a gente quer botar uma versão específica dentro da 1.26. Vamos supor que eu não quero ir para a última versão. Eu quero ir para a versão acima ali. Aí eu especifico. Se eu já quero ir para a última versão de fato, eu vou fazer um comando diferente. Eu vou copiar aqui e vou fazer a alteração que eu preciso. Eu já sei que eu quero ir para a última versão. Então eu vou remover aqui e vou deixar só o kubeadm. Eu quero instalar ele que ele vá para a última versão. Se não, eu coloco ali também, vai funcionar, mas existe essa possibilidade. Analisamos aqui, fizemos a atualização do kubeadm da versão 25 para a versão 1.26.
Vamos limpar a tela aqui e ver o que tem mais para fazer. E a gente pode ver, antes lá no primeiro nó, a gente roda um kubeadm, apply e passa a versão, passa tudo. Como já foi feita essa coisa lá, agora é mais simples. Agora a gente só roda um kubeadm upgrade node. Então a gente vai copiar esse comando, vamos rodar aqui. kubeadm upgrade node, como o nosso kubeadm já está na 1.26, ele vai verificar dentro do cluster e vai ver o que ele precisa fazer. Vamos rodar aqui. Ele vai fazer o download das imagens que ele precisa rodar aqui dentro dele, que eu falei, é o Kube API, o schedule, o etcd, essas coisas. Vai levar um tempinho, igual levou no primeiro nó, mas já finaliza. A gente finalizou a atualização do segundo nó do control plane. Ele fala que foi executado com sucesso. A gente vai limpar aqui, a gente vai sair desse, a gente vai agora para o terceiro control plane. Então a gente vai para o nosso 103, esse é o endereço IP do meu terceiro nó. Esse aqui é o mesmo procedimento do 2. Então a gente vai fazer a alteração primeiro do repositório, depois eu vou fazer a instalação do kubeadm na 1.26 e depois eu vou fazer o upgrade node. Vou acelerar o vídeo aqui só para ficar mais rápido. Finalizamos aqui o nosso terceiro nó do control plane. A gente pode ver que foi atualizado com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui. Teve alguma alteração visual para a gente. A gente pode ver que nada ainda. Mas que a gente tem atualizado, ainda continua mostrando que o nosso control plane está rodando na 1.25. Por quê? A gente ainda não atualizou o kubelet. Vai fazer agora a atualização do kubelet. Voltar aqui. Vou voltar para control plane 1 só para seguir uma ordem mais certinha. Do primeiro que a gente fez até agora. Do sul, voltar para a documentação. O que a gente vai fazer? Agora sim nós vamos drenar o nó. Lembrando, fazer um por vez para a gente não gerar indisponibilidade no nosso ambiente. Vamos dar um get nodes aqui para pegar o nome dos nós. Vou rodar um comando, vou dar um kubectl drain e o nome do nó que eu quero drenar. Vou fazer primeiro no control plane 1. Então eu vou drenar o control plane 1. Vamos esperar ele terminar. Finalizou. Vamos ver aqui kubectl get nodes. A gente vê aqui que ele está ready, mas não recebe nada mais agendado. A gente volta aqui para o SSH dentro do nó. Vamos ver o que a gente vai fazer. Fala para drenar, é a primeira coisa. Agora a gente vai fazer o upgrade do kubelet e do kubectl. Se você utiliza o kubectl em outra máquina, igual eu estou fazendo aqui, dentro do próprio nó do control plane tem o kubectl, se eu quiser utilizar. É interessante que se acontecer alguma coisa, que perdeu o acesso de fora, você já tem ele instalado aqui dentro, ele vai funcionar. Mas eu também tenho uma outra máquina, isso aqui é a minha máquina, e eu tenho o kubectl também instalado nele, eu consigo utilizar. Então aqui eu não teria obrigatoriedade de atualizar o kubectl, só o kubelet e o kubeadm. Mas a documentação sugere que a gente atualize, né, o kubectl, fazer a atualização de tudo. Eu vou fazer, vou copiar aqui, a gente vai fazer a atualização, vamos rodar aqui. Vou dar só um list aqui, só para ele trazer para a gente, para fazer certinho igual a documentação pede. Só mostro as possibilidades. A gente vai botar a última versão, então vou instalar, a gente vai fazer a instalação, atualização do kubelet. Temos aqui o kubelet, kubectl. Eu vou botar ele nessa versão aqui, bem maior do que antigamente. Vou limpar aqui também, Vou limpar aqui a tela, já fiz, né? Então vou fazer a instalação do kubelet na 1.26.15 e o kubectl. Como eu falei, se o aluno quiser o kubectl, ótimo, um pacote a menos para ser atualizado. Vamos fazer a instalação. Vou deixar copiado aqui. Eu vou utilizar esse comando nos outros nós do plane. Um por vez. Vamos esquecer disso. Então não dá para adiantar, vou fazer a atualização do segundo nó. Não, a gente vai derrubar o cluster e vai gerar mais problema do que solução. A gente finalizou aqui a instalação do novo pacote. Vamos ver quais são os próximos passos. Depois que a gente fez a instalação, a gente vai reiniciar, vai dar um systemctl aqui de mon reload, recarregar se teve alguma alteração, e a gente vai reiniciar o kubelet. Então, a gente inicia aqui o kubelet. Vamos dar uma olhada só para ver se não subiu com nenhum problema. Então, kubelet aqui, systemctl, status, kubelet. Está dizendo que está rodando com sucesso. Falhou só alguma coisa aqui de pod, mas nada passa a parar. A gente vai dar aqui, remover o uncordle, né? Então, a gente vai rodar esse comando aqui. Vai rodar esse comando aqui. Então, vamos dar um kubectl novamente. Get nodes para a gente pegar o nó que a gente precisa mexer. Vamos colar aqui o uncordle. Vamos colocar aqui o control plane 01. Agora a gente pode rodar novamente o get nodes. A
gente pode ver aqui que ele saiu do acórdão, tá tudo certinho, tá ready. E a versão dele tá na 1.2615. A gente vai repetir esse mesmo procedimento, drenar um nó, fazer a atualização do kubelet, do kubectl, reiniciar o processo no control plane 2 e no control plane 3. Eu vou fazer esse procedimento, como ele é igual aqui no próximos dois, eu vou fazer o procedimento e acelerar o vídeo para ficar mais rápido. Pronto, fiz aqui o procedimento nos outros dois nós, o procedimento é o mesmo. A gente pode ver aqui que os 3 nós do control plane estão ready e estão na versão 1.2615. Agora a gente vai fazer a atualização dos workers. Vamos dar uma olhada lá como é que a gente tem que fazer. Vem aqui, agora a gente vai fazer atualizando os workers. A gente vai trocar a questão do repositório, em todos eles, que eles vão estar com o repositório antigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou adiantar aqui, vou fazer a troca do repositório logo nos 3. Tem que ficar vindo e repetindo esse passo. Vamos ver quais são os passos que a gente deve seguir. Vai lá para os workers. Beleza. Primeiro, o procedimento é bem semelhante. A gente vai fazer a cópia do comando e a gente vai voltar para dentro do nó. A gente está no worker 1, lembrando disso. A gente vai fazer a atualização do kubeadm. Eu fiz a substituição, já coloquei qual é a versão que eu quero que instale. Dá um espaço aqui que estava junto. Então a gente vai fazer a atualização do kubeadm na 1.2615. Mesma versão que está rodando no nosso control plane. Instalação finalizada. A gente vai rodar agora o passo de fazer a atualização do cluster da 25 para 26. Então a gente vem aqui e a gente vai copiar esse kubeadm upgrade node. Como a gente pode ver, aquele apply foi utilizado somente uma vez. O restante agora é sempre esse mesmo comando, kubeadm upgrade node. Então vamos fazer aqui a atualização. Ele fala que já foi feita a atualização foi feita com sucesso. O que acontece? No control plane tem várias coisas rodando. Então tem um kube API, tem um kube schedule, etcd, essas coisas. Aqui nos workers tem só o proxy, fora as aplicações, mas que faz parte do cluster é o proxy, é o flannel, essas coisas. Então é muito mais rápido aqui. Então beleza, fiz a atualização. Qual é o próximo passo? Ele fala que é drenar o nó. Então o que eu vou fazer? A gente vai drenar esse nó, igual a gente tinha feito lá. Vamos fazer a drenagem do nó. Então a gente muda para esse daqui. Vamos observar novamente o nome aqui certinho. Vou rodar aqui o comando de drenar. É o mesmo, não muda para o control plane, para o worker, o comando de drenar é o mesmo. Aí eu vou botar aqui que eu vou drenar o worker 1, que é o worker que eu estou copiando. Para que drenar? Ele vai pegar todas as aplicações que estiverem rodando nesse nó e vai jogar para os outros nós que estão disponíveis. Então, como a gente reiniciar, supostamente não é para causar indisponibilidade na aplicação. Mas pode acontecer, se o pod lá, o deploy não tiver sido configurado de uma forma correta, ele vai gerar sim uma indisponibilidade na sua aplicação. Então, nada é perfeito. Então, beleza, fiz isso. A gente volta para cá e a gente vai fazer agora, vamos olhar, a gente drenou o nó. Os passos aqui são muito semelhantes. Então, a gente vai fazer a atualização do kubelet e do kubectl. Vamos lá, voltamos aqui para a máquina, worker 1. A gente vai fazer a atualização aqui desses dois pacotes. Atualização dos pacotes finalizada. Vamos olhar aqui quais são os próximos passos. Como no outro, a gente vai dar um reload aqui, daemon, né? Volta, system, reload. Por fim, restart aqui no kubelet, sem problema. A gente volta para cá, vamos dar um get nodes. A gente pode ver que o worker 1 já está na 1.26. A gente só vai dar um acórdão para remover ele daquele estado ali. Então a gente vai copiar, vou voltar aqui só para copiar o nome dele certinho. Worker 01, vou dar um acórdão nele. Vamos dar um get nodes. A gente vê que o nó 1 já está certinho. Vou fazer o mesmo procedimento no worker 2, no worker 3, só que eu vou dar uma acelerada para ficar um pouco mais curto o vídeo. Prontinho, finalizamos aqui, removi aqui, né? Fiz um acórdão do nó. Então com isso a gente fez a atualização dos 3 nós do control plane e dos nossos 3 workers. Todo mundo está na versão 1.2615. Com isso a gente fez a atualização do nosso cluster da versão 1.25 para 1.26.
Lembrando, sempre olhar a questão da documentação, as APIs que foram descontinuadas e ter sempre cuidado, salvar backup, lembrar disso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.